Abraão era a morte de Isaac, mas Deus proveu o cordeiro. O limite de Ana era a esterilidade, mas Deus abriu sua madre. E o limite de Cristo era a sua morte, mas Deus o ressuscitou. Me diz qual é o seu limite. É no seu limite que Deus faz milagres. É no seu limite que as portas se abrem. É no seu limite. É no seu limite. É no seu limite que Deus vai prover. É no seu limite que Ele vai fazer. Você verá o milagre e o extraordinário na sua vida vai acontecer. O limite de Moisés era o mar, e com grande poder Deus abriu. O limite de Abraão era a morte de Isaac, mas Deus proveu o cordeiro. O limite de Ana era a esterilidade, mas Deus abriu sua madre. E o limite de Cristo era a sua morte, mas Deus o ressuscitou. Me diz qual é o seu limite. É no seu limite que Deus faz milagres. É no seu limite que as portas se abrem. É no seu limite. É no seu limite. É no seu limite que Deus vai prover. É no seu limite que Ele vai fazer. Você verá o milagre e o extraordinário na sua vida vai acontecer. O limite de Moisés era o mar, e com grande poder Deus abriu. O limite de Abraão era a morte de Isaac, mas Deus proveu o cordeiro. O limite de Ana era a esterilidade, mas Deus abriu sua madre. E o limite de Cristo era a sua morte, mas Deus o ressuscitou. Me diz qual é o seu limite. É no seu limite que Deus faz milagres. É no seu limite que as portas se abrem. É no seu limite. É no seu limite. É no seu limite que Deus vai prover. É no seu limite que Ele vai fazer. Você verá o milagre e o extraordinário na sua vida vai acontecer. O limite de Moisés era o mar, e com grande poder Deus abriu. O limite de Abraão era a morte de Isaac, mas Deus proveu o cordeiro. O limite de Ana era a esterilidade, mas Deus abriu sua madre. E o limite de Cristo era a sua morte, mas Deus o ressuscitou. Me diz qual é o seu limite. É no seu limite que Deus faz milagres. É no seu limite que as portas se abrem. É no seu limite. É no seu limite. É no seu limite que Deus vai prover. É no seu limite que Ele vai fazer. Você verá o milagre e o extraordinário na sua vida vai acontecer. O limite de Moisés era o mar, e com grande poder Deus abriu. O limite de Abraão era a morte de Isaac, mas Deus proveu o cordeiro. O limite de Ana era a esterilidade, mas Deus abriu sua madre. E o limite de Cristo era a sua morte, mas Deus o ressuscitou. Me diz qual é o seu limite. É no seu limite que Deus faz milagres. É no seu limite que as portas se abrem. É no seu limite. É no seu limite. É no seu limite que Deus vai prover. É no seu limite que Ele vai fazer. Você verá o milagre e o extraordinário na sua vida vai acontecer.